Irmãos, nessa noite o Senhor me levou a ministrar uma palavra. Eu estive orando ontem, clamando a Deus no meu quarto e pedindo direção do que eu ministraria nesta noite. Hoje pela manhã foi muito forte o culto, muito forte, pareceu até meio psicodélico, né? Meio neopentecostal, mas é que foi forte no sentido de um derramar do Senhor muito poderoso sobre as nossas vidas, né? E eu quero trazer hoje uma palavra sobre restaurar o fervor e o calor da igreja, amém? Restaurar o fervor e o calor da igreja. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Fecha os teus olhos agora. Senhor, eu clamo a Ti, para que o Senhor se derrame mais uma vez neste culto da noite, trazendo a Tua unção, a Tua essência, a Tua glória sobre nós. Nós queremos sentir a Tua presença doce sobre as nossas vidas. Vem com o Teu fogo e o Teu calor sobre nós agora, aquecendo a Tua igreja. Usa-me pela Tua graça, e eu Te darei toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Senhor, o Senhor tem liberdade para falar e agir aqui sobre nós agora. Seja o Deus desta congregação, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Põe a mão no seu coração e diga com muita fé assim: Senhor, eu desejo muito ouvir a Tua voz. Fala comigo, não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso, em nome de Jesus, amém. Você está aberto a ouvir a voz de Deus? Você do canal do YouTube está aberto para a voz do Senhor falar com você aí na sua casa? Que Deus se derrame sobre você agora em nome de Jesus. Irmãos, a igreja de Éfeso é uma igreja situada na Ásia Menor. Aliás, as 7 cartas aqui das 7 igrejas do Apocalipse eram conhecidas como Ásia Menor, a atual Turquia. E Éfeso, a capital daquela região. Uma igreja que foi pastoreada pelo próprio apóstolo Paulo por quase 3 anos. Uma igreja que, uma época depois de fundada, na segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo voltou para ver como estava a igreja, e eles não conheciam o Espírito Santo. Era uma igreja que desconhecia o que era o poder do Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo anuncia para eles ali, olha, o que é o Espírito Santo, o que é o derramar do Senhor, e ainda pergunta: vocês batizam de que jeito? Que batismo que vocês estão fazendo? Eles disseram assim: olha, fazemos o batismo de João, que era o batismo do arrependimento, mas agora havia um novo batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era uma igreja que conheceu a essência do Evangelho pela própria boca do apóstolo Paulo, e que foi pastor, e que inclusive enviou uma carta para aquela igreja, carta que nós temos hoje na Bíblia, carta aos Efésios, para aquela igreja ali. Agora, o Apocalipse foi escrito mais ou menos no ano 90 depois de Cristo. 90 depois de Cristo. 30 anos mais ou menos depois da fundação daquela igreja. Quase uma geração depois
da fundação daquela igreja, agora, o próprio Senhor Jesus escreve uma carta para aquela igreja. Eu não sei se você entende a dimensão do que é isso que estava acontecendo ali. Eu não sei se você consegue entender o que é uma igreja receber uma carta do próprio Senhor Jesus. Não é a carta de um apóstolo, como foi a carta aos Coríntios, Efésios, Gálatas, que Paulo escreveu, que Pedro escreveu, que, Tiago escreveu. Mas foi o próprio Senhor Jesus que visitou João na ilha de Patmos e revelou para ele, disse assim, o que eu disser para você, escreve nesse livro. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreva aí. Ao anjo da igreja, essa palavra anjo, do original angelos, quer dizer mensageiro, ou seja, ao dirigente da igreja. Envie esta carta ao dirigente da igreja, para que ele possa ler na congregação o que eu estou falando aqui. Então não sei se você consegue entender, como se hoje em dia alguém chegasse um carteiro, um mensageiro, e dissesse assim para mim, olha, uma carta para você, bispo. Ah, muito obrigado, tá, o quê? De quem é essa carta? De Jesus de Nazaré, ressurreto, transformado, que está à destra de Deus, e que enviou uma carta direcionada para você e para a sua igreja. Não é uma carta qualquer, é a carta. Peraí, quem que escreveu essa carta? Quem escreveu foi João, mas foi revelada pelo próprio Senhor Jesus, que encontrou ele na ilha de Patmos. Não, Jesus está mandando uma carta para a nossa igreja, exatamente, aos santos que estão aqui em Éfeso. É uma carta para vocês. Deixa eu ler essa carta aqui então. Então na carta, ele começa a dizer quem ele era. Versículo 1, nós estamos sem o telão aqui, que deu um problema na Bíblia. Então você acompanha na sua Bíblia, no versículo 1. A carta foi endereçada ao anjo da igreja. E estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Esse texto completa o versículo anterior, que diz assim, olha Apocalipse 1, versículo 20, Apocalipse 1, 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são o quê? São os anjos, os dirigentes das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são o quê? São as 7 igrejas. Então quem está falando aqui é o próprio Senhor Jesus para a sua igreja. No versículo 2, Jesus começa elogiando aquela igreja. Eu não sei se você consegue entrar na história e imaginar você recebendo uma carta. Irmãos, eu quero ler para você uma carta que Jesus me deu. Jesus mandou que eu, como anjo da igreja, lesse para você uma carta. Imagina a expectativa daquela congregação ouvindo. E o Senhor Jesus diz assim, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Imagina você enchendo teu coração já, meu Deus. Jesus começando a elogiar, que eu conheço teu trabalho, eu conheço tua perseverança. Você não pode suportar homens maus, você não aguenta a maldade. Você puseste à prova os que se declaram apóstolos, mas não são, e você achou eles mentirosos. Vocês têm perseverança, no versículo 3. E suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Fica imaginando, irmãos, a congregação se enchendo, ouvindo aquilo. Olha, nós somos perseverantes, nós fazemos obra, o Senhor Jesus está elogiando a gente aqui. Se não tivesse um versículo 4. E aí entra um versículo 4, irmãos. O versículo 4, o Senhor Jesus faz uma censura e uma crítica aqui para aquela igreja. E ele diz assim, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Há um problema, Éfeso. Vocês fazem obras, vocês fazem muitas coisas, mas está faltando o amor, o entusiasmo, o fervor, o calor. Hoje eu quero ministrar uma palavra sobre a congregação aqui da nossa igreja, sobre restauração
do calor e do fervor espiritual. Irmãos, tudo que existe na terra precisa com o tempo de restauração. Se você pegar uma coisa material, pega as coisas materiais, a sua casa, com o passar do tempo, precisa de restauração e de reforma, pintura. Você pega o seu carro, com o tempo, ele precisa de um mecânico, ele precisa de ajustes, ele precisa apertar um parafuso. Você pega o seu corpo, com o tempo ele vai se desgastando, e você precisa de alguns ajustes, uma dieta, às vezes um remédio para poder consertar alguma coisa. Às vezes até uma coisa mais grave, uma intervenção cirúrgica, que é para ver se aperta alguns parafusos que estão soltos, é um rim que não está funcionando muito bem, é uma vesícula que está mais ou menos. E as coisas com o tempo vão se desgastando. E o mais interessante, não são só as coisas materiais que se desgastam, mas as coisas imateriais também se desgastam. O nosso casamento, com o tempo, vai sofrendo um desgaste por causa da rotina. Ele precisa constantemente de reforma. A nossa vida emocional, com o tempo, vai sofrendo desgaste. E eu preciso tratar da minha vida emocional para que ela seja equilibrada. O amor, a palavra de Deus fala que o amor jamais acaba, mas a mesma palavra fala que o amor se esfria. O amor precisa ser aquecido. E aqui o Senhor Jesus está falando exatamente sobre isso, sobre aquela igreja. Vocês fazem muita coisa, vocês têm obras, vocês não suportam homens maus, vocês são ortodoxos, vocês acharam os mentirosos aí que falam que são apóstolos e não são apóstolos, mas vocês não têm mais o fervor de quando vocês se converteram. Vocês não têm mais o calor que vocês sentiam, porque eu conheço o teu coração. Quem olhar para as obras de Éfeso, para a igreja da capital, vai dizer assim, que igreja maravilhosa. Mas quem conhece o teu coração sabe que você abandonou o teu primeiro amor. E que você não é como aquela pessoa que se converteu, um apaixonado pela obra de Deus e pelas coisas do Senhor. E foi abandonando com o tempo e perdendo a essência do que era ter a paixão do Senhor no teu coração. Deus ministrou muito forte a minha vida ontem quando eu estava orando. Eu me tranquei no quarto e chorava e eu orava ao Senhor e clamava a Deus. Deus me dava a palavra e Deus mostrava algumas pessoas que estão sofrendo com uma frieza espiritual aqui na igreja. Preste atenção porque Deus vai falar com você, irmãos. E comigo já falou ontem, está falando ainda hoje. Deus está falando com pessoas que estão aqui, que estão frias na fé, porque você não consegue orar um minuto sequer. E há uma luta, irmãos, porque eu já passei por frieza espiritual um tempo na minha vida, e é terrível, porque a acusação é maior do que o problema. Você fica se acusando, dizendo assim, eu preciso orar, e eu não oro, e eu quero, Pai, eu não consigo, eu orava tanto. Quando eu estava passando por essa crise, que eu já passei, eu lembrava de quando eu me converti, que eu orava tanto, que eu olhava no relógio e dizia assim, Senhor, eu preciso dormir, eu tenho tanta coisa para orar ainda, mas e se eu continuar orando, tantas horas de oração, que eu preciso dormir. Eu olhava no rádio relógio que eu tinha assim, e eu ajoelhado, Senhor, eu preciso... E aí quando eu estava nessa crise de frieza e apostasia espiritual, eu dizia assim, Senhor, eu preciso voltar a ser a pessoa que eu era, de joelhos no chão e clamando a Ti, porque eu jejuava toda quarta-feira 24 horas, sem comer, orando, indo na igreja, tinha 2 cultos na igreja, um à tarde e um à noite, e eu participava dos cultos em jejum, clamando a Deus, me consagrando ao Senhor. Aonde foi que eu caí? O que aconteceu comigo que não há mais amor, que não sai mais um glória a Deus da minha boca, que eu não consigo ler um livro, que eu não tenho tempo de leitura da palavra, que eu não consigo me prostrar em fervor e adoração a Deus, contemplando a face do ungido de Deus.
o que aconteceu com uma igreja que perde o calor, que tem a luz da palavra, mas não tem o calor, que tem o caráter do fruto do Espírito Santo, mas não tem os dons. São 9 dispensações do fruto, mas também são 9 dons. Existe a luz da palavra, a teologia, o discernimento, isso é maravilhoso, a exegese bíblica, a luz, mas além da luz tem também o poder, porque vocês erram por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. O poder também é necessário, e às vezes a gente fica sem o poder de Deus, é muito triste, quando uma igreja como Éfeso é ortodoxa, tem obras maravilhosas e notáveis, mas perde o primeiro amor e o fervor. E Deus ministrava a minha vida. Eu estive orando para preparar esse sermão, irmãos. E eu marquei algumas frases que eu sei que você fala no teu interior, no seu quarto, no seu particular. Porque, resumindo, é assim: eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer. Eu sei que eu preciso me renovar, mas está difícil. Eu preciso me restaurar. Quem eu era e quem eu sou hoje, eu perdi o meu primeiro amor, eu perdi o fervor, eu tenho tantas obras notórias, mas eu perdi o principal. 1 Coríntios 13, não precisa abrir, o texto diz assim, você conhece esse texto, 1 Coríntios 13, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua os meus bens entre os pobres, como eu falei aqui do jovem rico na hora da oferta, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O que adianta eu ter obras, mas o Senhor vê o meu coração e diz assim, eu não quero a tua obra, eu quero o teu coração. Então eu me relaciono muito bem com as atividades da igreja, mas não me relaciono com o Deus da igreja. E o Senhor foi ministrando a minha vida, como aquela igreja de Éfeso, que precisava de uma reforma, não na sua ortodoxia, não no seu trabalho, mas precisava de uma reforma interior, uma reforma amorosa com as coisas de Deus. Deus está falando hoje com essa congregação e você que está me ouvindo pelo canal. Nós precisamos agora fazer uma reforma interior, para voltarmos a amar as coisas de Deus quando amávamos quando nos convertemos. É hora de voltar a amar as coisas de Deus com paixão, com entusiasmo. Talvez você está aqui hoje e realmente está acontecendo isso com você. Eu estou perdendo o que eu tive. E perdi, abandonei. Não é que eu nunca tive. Eu abandonei o primeiro amor. Ele caiu em algum lugar, eu não me encontro mais. É tempo de o Senhor tocar a nossa vida hoje, para que haja uma transformação. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Coisas que acontecem com quem está frio na fé, eu vou falar com você agora. Coisas que acontecem com quem precisa de uma restauração do amor. Primeira coisa, falta de fervor espiritual. Ou seja, para as coisas da carne, os meus pés rapidinho se apressam a correr, mas para as coisas do Espírito, eu estou longe de desejar. Quando um cristão consegue acompanhar uma novela da Rede Globo, ele está com sérios problemas, muitos problemas. Não só pela prostituição, pornografia, homossexualidade que acontece na televisão brasileira, infelizmente. Mas quando o irmão consegue ficar muito mais tempo na frente da televisão, mas não consegue ficar minutos na frente de Deus, ele está com muito problema. Ele está com muito problema. Irmãos,
O Salmo 42, não precisa abrir, diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Versículo 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Sabe o que é ter sede? Sede. Você quer tomar aquele copo de água, aquela Coca-Cola gelada. Eu estou com sede. É esse sentimento que o salmista descreve com relação a Deus. Eu tenho sede de Deus, só Ele pode me saciar. Eu tenho vontade, eu tenho desejo. Eu quero muito. Quando eu não quero, eu perdi o primeiro amor. Quando eu não quero orar, eu não quero jejuar. Quando a nossa alma não tem mais sede do Deus vivo. Quando meu coração não arde mais, quando eu escuto as Escrituras, quando eu não quero me derramar em oração por longo tempo. É triste isso quando a televisão, o celular, a internet, as redes sociais ocupam muito mais o meu tempo do que o meu tempo com o próprio Deus. Então eu preciso de restauração espiritual, eu preciso renovar o meu primeiro amor. Há muitas pessoas aqui com talentos maravilhosos que vocês abandonaram. Muitos aqui vieram de outra igreja e faziam muito. E quando vieram para cá machucados, porque a cal parece no bom sentido, tá, irmãos? Uma curva de rio que fica parando ali as pessoas que foram machucadas. Me entenda bem, não estou falando mal, né? Mas as pessoas encontram na cal o refúgio, a caverna de Adulão. Eu estou muito machucado. E aí vem para cá e a gente passa mertiolate, água oxigenada, assopra, para ver se sara as feridas, para que você volte ao teu primeiro amor. Você que liderava, você falava, você pregava, você evangelizava, não passava ninguém perto de você que você já convidava para vir na igreja. Você tinha seu caderninho de oração, clamando todo dia pelas pessoas que você ama. Por que você abandonou o teu primeiro amor? O que aconteceu? O que aconteceu? Coisas que acontecem. Segunda coisa, o pecado fica sempre à porta. Quanto mais longe de Deus, mais perto do pecado. Quanto mais longe das coisas do Espírito, mais perto das coisas da carne. O pecado está sempre assim, ó, ao nosso redor. Eu estou tão fadado, eu estou tão longe ali, que eu dar um passinho aqui, pronto, caí. O homem de Deus, irmãos, ele não cai de repente, ele vai caindo. Ele vai caindo. Vai se derramando e vai caindo e vai perdendo. Tem um amigo meu que a gente foi jogar sinuca e ele foi contar uma bola que ele bateu na bola e a bola foi para entrar na caçapa. Ele me contando, ele dizia assim: e a bola estava indo e iu lá para dentro. E tem cristão que está assim, está indo e iu. Ou seja, a gente está vendo que o negócio está estreito. A gente não percebe às vezes o quão longe a gente está de Deus. Só quando a gente olha e fala assim, não tem mais volta. Ainda dá tempo de você voltar. Porque é um alerta no meio do caminho para você volte a ter a sua vida de oração. Restabeleça o calor que há no Espírito Santo, para você voltar a ser aquela pessoa fervorosa. Quando eu falo fervor, não digo só rodopios, helicópteros de Jesus, eu não digo reteté. Quando eu digo o fervor, é vida sincera de oração e de adoração e derramamento diante de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Davi, irmãos, ele não caiu de repente, ele caiu assim, ele não foi para a guerra, deixou de ir, ficou em casa, largou sua posição, subiu no telhado, aí olhou para a mulher que não devia olhar,
Devia ser uma mulher bonita, porque ninguém tenta com mulher feia. O diabo não tenta com mulher feia. E uma mulher bonita, Batseba, ele já olhou, desejou. Perguntou quem era, mandou buscar, até que concretizou o pecado. Foi caindo, por quê? Porque não estava na guerra. Tem uma pessoa muito querida minha, ela era casada há 9 anos com o marido. Mas ela resolveu abandonar o altar e a igreja. O marido também. E os dois ficaram frequentando a igreja, mas aquele frequente assim, meio crente macarronado, só vai de domingo. Aparece de vez em quando. O que você faz na igreja? Eu vou orar. Qual é o compromisso que você tem? Você está em qual ministério? Você faz o que para Jesus? Não, e pastores, meio assim e tal. Ela não percebeu o quanto ela estava longe de Deus. Essa mulher caiu no adultério, o que acarretou com a destruição do seu casamento e do pastorado deles. E foi triste porque depois de alguns meses, assim, uns 2 meses, 3 meses depois, ela me disse assim: Tarles, se eu estivesse no altar, eu não teria caído. Porque eu não tinha nem tempo para pensar em outra coisa, de tanta coisa que eu fazia na igreja. Eu tinha tantas atribuições com o reino de Deus. Eu tinha que orar para pregar, eu tinha que orar para ministrar as mulheres, eu tinha que orar. A hora que eu não tinha mais que fazer isso, não tinha compromisso com as mulheres, não tinha compromisso com o altar, pronto. Eu não tinha mais compromisso com nada, nem com oração. Eu caí no laço do diabo, destruí a minha família. Hoje o Senhor o renovou a vida dela, ela está com uma família maravilhosa também, mas foi muito difícil o que ela passou. Aquele que pense estar em pé, veja que não caia. É hora de nós restaurarmos o calor do Espírito Santo que há e arde ainda dentro de nós. Terceira coisa, baixa frequência no culto. O culto de Santa Ceia tem o dobro de pessoas do que tem hoje aqui. É ou não é verdade? Por que a pessoa só vem na Santa Ceia? Por que na Santa Ceia eu vou e quando não é ceia eu não vou? Num domingo. Tudo bem, de manhã estava cheinho, mas não é o pessoal da manhã que veio na manhã que não veio à noite. Faltou metade da igreja hoje aqui. Por quê? Por que eu consigo ficar longe? Porque quem ama mesmo não consegue ficar longe. Não consegue, não é uma chuvinha que espanta. Não é, não é. A pastora Veneza estava falando comigo esses dias. Ela falou, amor, quando nós não tínhamos carro, andávamos de bicicleta, a gente ia para Conchinchina para pregar e para cultuar, sem carro, na chuva, chovendo. Olha, não tinha essa de estar chovendo, não está chovendo, nunca aconteceu. Sempre fomos apaixonados pela obra de Deus. Mas o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu quando o culto se torna indiferente para você? Quando o culto de quinta-feira, você não está nem aí mais de participar. O que aconteceu com você? Que você vinha de quinta, vinha domingo de manhã, depois vinha domingo à noite de novo. A mesma palavra, a mesma piadinha, o mesmo louvor. E agora é difícil você vir, aliás, se tiver o jogo do seu time, você não vem. Aliás, você que está assistindo, por que você só assiste os cultos pela internet? Por que você não frequenta uma igreja? Por que você não está no culto? Qual é o problema? O que está acontecendo com o calor? Quando você era da Assembleia de Deus, você ia terça, quinta e domingo. Quando você era da igrejinha, quando você era no seu passado, agora, por que você não frequenta o culto? Um culto na semana e um culto no final de semana. É difícil frequentar 2 cultos na semana. Se você estuda, trabalha, mas o que aconteceu? E eu como bispo, eu tenho que falar ao teu coração, irmão. Porque eu não posso ver você caindo, indo. É hora de você acordar
Dá tempo ainda. Os salmistas expressam muito bem o que é o amor pela casa do Senhor. A pastora Vanessa ministrou domingo passado aqui, quão amáveis são os teus tabernáculos. A pastora Vanessa está doente, hoje ela veio doente. Ela não estava bem para vir, mas ela veio. Eu falei umas 5 vezes, amor, fica. Amor, fica. Ela falou, não, eu vou. Arrumou as meninas e veio, não está bem. Por quê? Porque mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Aleluia! Quem escreveu esse salmo foram os filhos de Corá. Os filhos de Corá escreveram o Salmo 84, que a pastora Vanessa ministrou domingo passado. E eles eram porteiros da igreja. Eles diziam assim, é melhor ficar na porta da congregação do que nas tendas da perversidade. Eu prefiro ser porteiro da igreja. Eu prefiro trabalhar para Jesus do que ficar aqui. Mais vale um dia nos teus átrios. Davi falava no Salmo 23, e habitarei na tua casa todos os dias da minha vida. O Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O desejo de estar aqui, a paixão de vir para o culto, de estar aqui com os irmãos. É necessário ter essa renovação, irmãos. 4º lugar, são só 95 tópicos, estou em 4º. 4º lugar, irmãos, 4º, quando não se derrama mais os louvores. Quando não se derrama mais, porque uma das marcas do fervor espiritual é o quebrantamento na adoração. Quando uma pessoa está quebrantada na adoração, é um dos indicadores que ela está com o fervor espiritual. Quando uma igreja não se quebranta mais os louvores, mas é apenas um espectador de numa plateia, ouvindo alguém cantar um louvor, mas não se derrama. Irmãos, olha, é difícil o dia que eu venho e eu não choro, porque parece que quando eu vou para casa e eu não choro na igreja, parece que está faltando alguma coisa, parece que não funcionou, tá faltando um plus ali que vai não, faltou o start. De manhã eu chorei numa parte do culto e agora de noite, no primeiro louvor eu estava aqui, aí já, meu Deus, estava tão abastecido do culto da manhã, que eu me derramo diante de Deus. O Alex falou, eu não conseguia me segurar. 2 irmãos aqui na frente do culto da manhã, eles não conseguiam conversar. Eu falei, calma aí, senta aí, daqui a pouco a gente conversa. Eles não conseguiam conversar. Eu recebi umas 15 mensagens agora no meu celular, à tarde, sobre o culto da manhã. Pessoas que voltaram a se quebrantar diante de Deus, porque estavam enxergando. Eu não estou rasgando meu coração mais a Deus, e se eu estou aqui, meu irmão, diante da presença de Deus, e eu não rasgo mais o meu coração em Deus, tem alguma coisa errada. Nós precisamos rasgar nosso coração com o Senhor. A adoração é o aquecedor do meu coração. Davi adorava tão fervorosamente, que a sua esposa Mical achava que ele dançava como um vadio qualquer. Mas ele respondeu assim, olha, de você eu não fui honrado, mas das suas servas eu serei honrado. E se eu me humilhei agora perante você, muito mais me humilharei ainda perante o meu Deus. Aleluia. Davi escreveu assim no Salmo 51:17, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Deus quer um coração quebrantado na presença dEle, para que Ele possa trabalhar. Aleluia. Por fim, um indicador que nós estamos frios na fé, é o desejo de desistir e de entregar tudo. O desejo de abrir mão das coisas. Quando você está com esse desejo, você quer abrir mão das coisas, você não quer mais. E geralmente é assim, primeiro você fala, eu não quero mais viver. Depois você fala, como Elias, eu quero, basta, toma-me agora, ó Senhor.
depois você já não quer mais ficar casado, depois você já não quer ter mais o emprego que você tem, já quer abrir mão do emprego, já quer abrir mão do casamento, já quer abrir mão, e aí por fim, eu quero abrir mão do ministério. Aliás, não quero saber de mais nada, eu quero sentar na igreja e ficar quieto. Não quero saber mais de trabalhar para o Senhor. Aonde foi o teu primeiro amor? Por que que você abandonou as coisas de Deus? Cadê a paixão pelas coisas de Deus? Ah, meu irmão, a minha vida tem que ser entregue aqui nesse altar, para todos os dias enquanto eu viver, eu fazer as coisas de Deus com muito amor. Nós precisamos derramar nosso amor com as coisas de Deus. Não desista do que o Senhor colocou na sua mão. Não abra mão do que Ele te deu. Você não está com vontade de vir para o culto, você não está com vontade de exercer seu ministério. O problema não é a igreja, não é o pregador, que às vezes é ruim mesmo, eu não prego bem. Tem horas que o louvor não está bem também, não é o louvor, não é nada. É o nosso coração que precisa voltar a ter o primeiro amor renovado. O problema somos nós. Vamos juntos, igreja. Vamos juntos restaurar esse amor. O versículo 5 de Apocalipse 2 que nós lemos, tem 3 palavras-chave. Para encerrar, eu vou falar essas 3 palavras para vocês. O texto diz assim, no versículo 4 ele falou, olha, eu tenho contra você que você abandonou o teu primeiro amor. Mas no versículo 5 ele fala assim, ó, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. 3 palavras, lembra-te, se recorde, irmão. Tenha saudade dos momentos que você fazia as coisas de Deus, como você era apaixonado, encantado com as coisas do Senhor. Lembre disso, coloque isso na sua memória. Será que isso não pesa no teu coração, até numa acusação valiosa, dizendo o seguinte, eu precisava voltar a fazer o que eu sempre fiz para Deus. Lembre-te, lembra. Segunda coisa, depois de uma palavra dessa, o que fazer senão arrepende-te? Do que se prostrar hoje diante do Senhor e dizer, Senhor, que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se não nos rendermos a Ele, e nos arrependermos, e dizer, Senhor, eu me arrependo de ter abandonado o amor, de ter esfriado. Eu preciso hoje de uma reforma, eu preciso hoje de uma restauração do fervor. Terceira palavra, a primeira, lembra-te. Segunda, arrepende-te. A terceira, volta à prática. A palavra prática é talvez a melhor palavra desse versículo. Porque a prática, a obra que eu vou fazer agora vai mostrar a minha fé. Voltar a praticar é a prova cabal que eu me arrependi de verdade. Voltar a fazer é a prova que o Senhor restaurou o fervor do meu coração. E eu estou fazendo de novo o que eu fui chamado para fazer. Aleluia. É tempo de nós restaurarmos o fervor. E a prova disso é voltar à prática. Restabeleça o ministério que Deus colocou na tua mão. Põe a mão de novo no ministério que Ele colocou na sua mão. Faça de novo o que você deixou de fazer. É hora de você restabelecer a adoração verdadeira a Deus com a sua própria vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É uma carta de Jesus a Éfeso, mas que parece que encaixa com a minha vida e com a tua vida hoje. Deus, restaura o nosso coração, em nome de Jesus.